Boa noite, pessoal. Estamos aí mais uma vez. As pessoas que gostam aqui de história de Lavras. Estamos aqui, o Gabriel Arreal Pedroso, arqueólogo, e eu aqui, o historiador Giovanni Nemet Torres. E nós estamos com uma notícia muito importante para vocês. Hoje é o lançamento de mais dois volumes da série Lavrenciana, que é o 13º e o 14º volume. São dois livros que cada um de nós escreveu. E vamos conversar um pouquinho sobre essas publicações. Vamos começar então pela publicação do Gabriel. Gabriel, como é que chama o seu livro? Meu livro é titulado como História e Arqueologia dos Lavras e do Centro da Pesquisa. História e Arqueologia Indígena de Lavras e do Campo das Vertentes. Pois é, olha que interessante. Aqui em Lavras, a gente conhece muito da história, mas e da pré-história? O Gabriel, como arqueólogo, ele tem descoberto muitas coisas interessantes sobre a pré-história aqui de Lavras. E quem que eram essas pessoas que moravam aqui na nossa pré-história? Então, as pessoas que estavam aqui na redondeza, elas têm que pensar o seguinte, né? Eu falo isso bastante no livro, exploro bastante essa questão, de que existe um passado muito mais profundo do que o nosso. A gente imagina o que é passado para uma pessoa. Né? O passado pode ser o tempo dela de vida, o tempo de uma geração, o tempo de várias gerações, ou, não, para mim o passado é 1800, quando havia o Império, ou quando fundou a própria Exalta, muito antigo, ou pode ser muito mais antigo que a própria descoberta do Brasil. Mas e antes disso tudo, né? E afinal de contas, antes disso tudo, antes da própria cidade de si, em 1720, uma das hipóteses, né, da fundação da cidade. Então, como que o que existia, né, aqui nessa região? Era só mato, era só pasto, ou havia pessoas que estavam aqui? E os artefatos são vestígios, e a gente encontra vários desses vestígios de antigas populações que apontam para uma presença humana, presença de seres humanos aqui, antes mesmo da própria fundação. E esses seres humanos são justamente os indígenas que estavam habitando antes próprio da chegada de Cabral e das demais europeus que estavam navegando naquela época, né? Então, o que a gente tem aqui em Lavras são povoações indígenas que contornam, sobretudo, as margens dos rios, sobretudo, especialmente, né, particularmente o Rio Grande, que é o grande afluente tanto do estado mineiro, como também do norte de São Paulo e do Mato Grosso também. É um rio que tem uma grande pujança. Então, é uma grande hidrovia que corta o Brasil Central, que traz uma série de populações que estão dessas partes interioranas para contato com populações que são mais voltadas para o litoral. Então, a gente tem uma riqueza cultural muito grande nos artefatos aqui da região, por conta da hidrografia possibilitar isso, aspectos geográficos, possibilitar a movimentação, a circulação de pessoas antigamente. Na toa que a cidade também foi isso, temos um mapa aí antigo que acredita-se que teve em 700, né, que é o do Capitão França, que tem, talvez não seja em 700, seja no século XIX, que tem, talvez o Giovanni saiba até explicar melhor, tem os quilombos de Campo Grande. Então, esse mapa é muito interessante porque ele coloca a hidrovia no centro. O Rio Grande ele fica no centro do mapa. E aí, do lado dele, tem as povoações, inclusive uma das primeiras representações da Lavra Santana do Sul, que é nesse mapa. Mas esse mapa ele reflete também essa perspectiva antiga, que o Rio era um grande ponto importante. Não é à toa que o próprio Spix Martins, são dois bárbaros que estiveram aqui, são dois alemães, que passaram em 1720. Eles vieram junto com a princesa Isabel a Leopoldina, para o casamento dela, eles fizeram toda uma expedição científica pelo Brasil. E esses caras estiveram perambulando pelo Brasil interiorano, e eles passaram aqui na região norte, passaram em Bituruna. E nessa localidade eles comentam sobre a hidrografia do Rio Grande e falam, né, que é uma grande via que no futuro possa ser explorada comercialmente pelos habitantes. Né?
Mas, voltando ao passado, né, falando pré-história, né, essas populações, elas viviam aos arredores das margens do rio, onde a gente encontra os artefatos que estão lá concentrados, né, mais nessa porção do território lavrense e do campo dos vertentes. Por isso o livro ele não abrange apenas o município de Lavras, mas como um todo, até porque Lavras não existiu como território, mas sim toda uma extensão hídrica como território desses povos antigos. Então é interessante perceber também que a própria noção de cidade, não existia cidade, então não tem por que falar, não, aqui é um quadradinho, não, esse quadradinho é a nossa projeção. Mas na época havia outras territorialidades, outras maneiras de entender o espaço antigo. Mas essas populações, elas surgiram justamente nessas margens, tanto por questões de recursos hídricos, recursos como alimentares, esses indígenas antigos, que são os caçadores-coletores, diz como caçadores-coletores, eles também eram horticultores, né? Eles faziam práticas de agricultura que era interessante, né? A agricultura deles, eu falo disso no livro, ela não é uma agricultura só apenas de uma cultura de plantas, né? A gente vamos plantar mandioca, essa planta mandioca. Vamos plantar feijão, aí faz aquela grande quantidade de feijão. Mas os indígenas antigos, eles fazem uma policultura. O que é? Você mistura vários tipos de plantas que se baseiam entre si. E tem como fazer até hoje, inclusive. Não é muito fácil, dá muita possibilidade de dar errado, mas uma planta se sustenta na outra. Então eles faziam esse tipo de coisa. As plantações também eram itinerantes, que era a coivara, que eles plantam em determinados locais, que vão fazer uma rotação de terreno. Então há uma série de técnicas que eu exploro isso tudo no meu livro e trago aspectos do dia a dia, do cotidiano, dessas populações antigas que habitaram aqui na região. Interessante. Bom, deixa eu ver se eu estou entendendo direitinho. Aqui, o que nós conhecemos como Lavras, nossa cidade, o município, o arraial, todo ele tem pelo menos uns 300 anos de história. Agora, essas populações indígenas, elas estavam aqui por quanto tempo? Qual que seria mais ou menos esse marco cronológico de quando que elas estavam aqui? Elas estavam fixas aqui ou eram vários povos diferentes que vinham para cá? Como que era isso? Essas populações, a gente é muito interessante de perguntar isso, porque é uma questão que não tem resposta, por assim dizer. Temos evidências passadas, mas não contínuas. É como se, por exemplo, a gente tivesse, aqui tem um documento mostrando que a cidade foi fundada em 1700, e depois a gente tem um documento lá em 1830, e depois uma sequência de documentos de 1900 adiante. Então você tem gaps, tem espaços em brancos desses registros humanos antigos. As evidências mais antigas que temos de população humana na região provenientes das culturas rupestres. Então, de populações que não eram agricultoras, ou horticultoras, melhor dizendo, e elas eram móveis, que seriam caçadores-coletores móveis, sobretudo pescadores também. E essas culturas rupestres, que é no caso de Carrancas, são culturas rupestres em Putinga, no Canto do Rei, e uma série de outras culturas que São Tomé das Letras, que daí tem o nome da própria cidade. São essas culturas rupestres são as manifestações humanas, evidências de seres humanos mais antigas que temos. Elas retroagem há 7.000 anos atrás. A cultura de São João del Rei, inclusive, acredito que seja até mais antiga do que 7.000 anos. Então, é uma diferença, essas populações que fizeram essas culturas estão lá por volta de 7.000 anos, 4, 5. Depois, essas populações que estavam, esse povo que estava aqui na beirada do rio, vivendo, fazendo agricultura, produzindo seus potes cerâmicos, com suas aldeias, imagina as aldeias ali, tudo aquela coisa, ali já é 1.200 anos atrás. Então você tem um espaço muito mais próximo da gente, com uma presença humana muito mais intensa do que um grupo espaçado e tudo mais. E é isso que a gente tem, praticamente. Você tem uma evidência muito antiga e uma evidência mais recente. Também não é tão recente, 200 anos atrás, daria 800 no ano
da nossa era, né? Então, é aquele lá na Idade Média, com Carlos Magno, enfim, Giovanna deve saber muito mais exemplos aí de personalidades do ano 800, que já passou a atividade tardia, né? Mas aí é isso que eles têm, essas são evidências. E esses tipos de artefatos, lá no campo das vertentes, ele vai por volta de 1500 antes do presente até o ano 400 a 300, as datações apontam de populações com assentamento mais fixo, com aldeias mais sólidas, com produção de cerâmica, com produção de policultura. Aí essa população mais rígida, que é a que os europeus tiveram contato, essas populações são muito mais recentes do que esses níveis de evidências, né, que a gente encontra até agora, no momento, né, daqui 50 anos vai ter muito mais coisa, mas o que a gente encontra no momento é esse panorama. Então a gente tem presença humana, respondendo essa pergunta, voltando ao início da pergunta, temos presença humana na região de volta de 5, de 7 mil anos atrás, ou até mais, e presença humana mais intensa a partir do ano 1500, antes do agora, 1500 anos atrás. Entendi. É possível estimar qual seria o tamanho dessas populações, seja no período lá de 7.000 anos atrás, ou seja, populações de 1.000 anos atrás? Fazer essa estimação é uma coisa que muitos arqueólogos tentaram e é uma coisa muito delicada. Eu vou explicar o porquê. Porque o artefato é um produto que o ser humano fez, é um vestígio da presença humana. Alguns teóricos falam que a própria arqueologia é o estudo do lixo. Né? É o lixo que são o lixo mais antigo, ficou para trás daquelas pessoas ali, e ficou para trás não lixo, não usado, descartado. Mas, imagine, tem como fazer uma métrica de qual cidade, tem 5 cidades com 100 mil habitantes, como Lavras. Tem uma definição de que tem uma média de produção de lixo dessas 100 mil habitantes? Depende, se uma cidade for mais rica, ela vai ter mais consumo de bens materiais, e ela vai produzir mais lixo, vai produzir mais evidências no setor. Então é muito complicado estimar a presença dessas pessoas. Porém, esses tipos de aldeia, elas são sobretudo grandes, são aldeias grandes, deixam muita evidência. O solo, elas deixam uma marca no solo, deixam uma terra preta. São solos antrópicos. São produzidos, são solos que não tem na natureza, naturalmente. Ele é um solo produzido pela presença humana. Tem muito fósforo, inclusive. Esse solo antrópico, ele é produzido pela intensa atividade humana no local. Então, quer dizer que teve muita gente ali. Agora, quantidade especificamente não. Dentro do período histórico, é conhecido que havia aldeias na região do Brasil Central, ou seja, nessas partes interiornas de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso e de São Paulo, com aldeias com 2.000 pessoas. Mas a gente não sabe falar, bater o martelo e falar, não, aqui tinha 300. Não, ali em cima, para depois do Ribeirão Vermelho, descendo o rio, haviam mais 1.200 pessoas. É muito complicado. Sabemos que são muitos, mas quantos não? Pois sim, até porque se for populações muito grandes, gera um nível de complexidade que precisa ter algum tipo de organização. É possível de fazer alguma analogia com as tribos indígenas que existem hoje? O tamanho delas? Ah, então, essa é a estimativa, né? Você vai pegar o comportamento dessas populações assim, do presente para projetar no passado, é uma coisa muito complicada. Mas a estimativa por volta disso, que realmente havia aldeias de 1.000, aldeias de 2.000 pessoas, de 1.000, 900, 800, 300 pessoas. Sempre muito povoados, justamente porque são próximos do Rio Grande, né? Para você ficar ali num local que é muito competitivo de recursos, tem que ser muitas pessoas. Porque um grupo de 50 não vai conseguir manter aquele território. Então, com certeza, havia uma população significativa. Mas dentro dessa faixa, nada de 20.000 pessoas, tamanho de Teodoro, por exemplo. Até mesmo antes da Revolução Industrial, né? A gente teve um boom populacional, populações antes para manufatura mesmo, dentro da modernidade, a gente não tinha tanta população. Então tem que lembrar que são pessoas que viviam numa época que, se você queria alguma coisa, não era industrializado, né? Você tinha que ser artesanal. Então a natalidade, a demografia, tudo isso é bem menor. Entendi.
Pensando então nessas pessoas que estavam aqui na nossa região, tanto de Lavras quanto do Campo das Vertentes, é possível criar ou descobrir qual seria o itinerário que elas fizeram, qual o caminho que elas, de onde elas saíram e qual foi a rota que elas tiveram para chegar aqui, pensando desde dos mais antigos de todos e também dos mais recentes do período de contato. É muito complicado, porque até você não pode estipular que teve um povo apenas vivendo aqui por mais de 1000 anos. É muito difícil você falar, não, é essa população aqui de 5.000 anos direto fazendo esse tipo de material. As coisas são muito fluidas. Você tem que entender também que essas populações, elas além de poderem ser móveis, elas fazem terra com agricultura itinerante, habitam em um determinado momento do ano aqui, depois ali vai movimentando. É muito complicado, até porque quando foi o período de contato, se teve um choque tão grande com esses indígenas, com a chegada dos europeus, tanto por doenças, tanto por guerras, tanto também pela própria devastação da presença, que você fez um efeito dominó. Que várias populações do litoral imigraram para o interior do Brasil, foram expulsas do litoral, quer porque o europeu foi lá e expulsou, quer porque o grupo que o europeu apoiou conseguiu expulsar eles que antes não expulsavam, tem isso também. Então foi um efeito dominó. E essa leva de devastação, quando chegou aqui no período de contato, misturou tudo, né, praticamente. O mundo estava se desfazendo. Então, quando os europeus chegam aqui, por exemplo, no finalzinho de 1600, quando o cara andar nas redondezas aqui no final de 1800, de 1600, vai encontrar um mundo muito fragmentado, não da mesma forma que havia antes. Mas voltando à pergunta sua, a respeito do início disso tudo, a gente consegue voltar para a população de Luzia, que é encontrada lá em Lagoa Santa, lá em Belo Horizonte, por volta de 12.000 anos, populações que se anos de 12, de 11 e 9.000 anos. Essas populações, a gente não sabe a rota migratória que elas fizeram. E é uma discussão, afinal de contas, por onde o ser humano chegou na América. Porque o seguinte é uma coisa interessante. Você tem presença humana, por exemplo, no Chile, por volta de 14.000 anos antes do presente. Mas na América do Norte, lá no Alasca, pelo Estreito de Bering, você vai atravessar lá da Rússia para o Alasca e depois você vai descer a América, migrando, tem a presença humana lá no Passo de 12. Como é que você vai provar que a pessoa entrou pela porta a porta de sua casa, se a pegada mais antiga é lá no canto da casa e não pela porta? Entende? Como é que você prova isso? Aí, então, é um mistério, realmente. Ainda no momento, em 2024, a gente não tem. E é uma coisa interessante também, no meu livro eu falo um pouco disso. Gostaria, inclusive, de explorar um pouco mais isso, que é respeitar o mistério, né? Entender que a gente está num momento histórico e que não tem resposta para essa situação. Da mesma forma que em 1900 as pessoas também não tinham essas respostas para isso, hoje a gente também não tem resposta para essas perguntas. Então ainda é um mistério. Quais são as rotas, por onde eles vieram, da onde eles vieram. Sabemos que eles têm traços culturais semelhantes àqueles que estão no interior do Brasil, no Mato Grosso, Goiás, sul de São Paulo, norte de São Paulo e Minas Gerais. Eles compartilham traços com esses, diferentemente de populações da Amazônia, não tem nada a ver. O indígena da Amazônia, ele era completamente, mas ele era bem diferente do indígena daqui, que também vai diferir, por sua vez, dos guaranis lá do Pantanal, ou do sul do Pantanal, lá perto do Paraguai. Então, são regionalismos, né? Há diferenças culturais por região e sem resposta a essa pergunta no momento, né? Tipo, qual caminho que eles fizeram, por onde foram isso e tudo mais. A possibilidade é que seja realmente pela hidrografia do Rio Grande que a gente vê a extensão dessa população espalhada pelo Rio. Entendi, certinho. Aqui no nosso mundo atual nós temos o costume de classificar seres humanos em grupos étnicos, em nações, em cidadania. Pensando assim,
os grupos que viviam aqui mais ou menos uns 1000 anos atrás, na nossa região, eles tinham algum vínculo de identidade? É possível de determinar isso? Então, eu falo bastante isso no meu livro que uma das formas de identidade seria pela própria cerâmica. E é interessante, porque da mesma forma que nos anos 70 você tem um tipo de roupa, um tipo de carro, e nos anos 90 você tem um outro estilo, a gente consegue também perceber a mudança nos interfaces com o tempo e também aspectos culturais daquele povo naquele tipo de cerâmica que é diferente do outro. Por exemplo, não, determinada população gosta de fazer um pote cerâmico daquele jeito, daquele desenho. Já outros é um completamente diferente. No litoral você tem cerâmicas extremamente pintadas, aquela coisa toda. Já no interior do Brasil você tem cerâmicas de alta qualidade, inclusive a gente não consegue emulá-las, assim, inclusive, não consegue emular em arqueologia experimental, que chama, consegue reproduzir aquela peça de alta qualidade que ela tem. Aqui na região eles faziam isso, peças com alta qualidade, mas sem pintura externa, sem qualquer tipo de acabamento, bem polido e tudo, mas não havia tudo na decoração. Então, esses são aspectos culturais e a gente falar, não, tem um povo e tem outro. Mas a definição de identidade é muito mais complicada. Por exemplo, acreditavam, ainda alguns acreditam, que essas populações são de matriz da língua G. A língua G é um tipo de língua indígena que estava lá mais voltado para Goiás, no Pantanal, no Mato Grosso, e também aqui no interior de Minas Gerais, como, por exemplo, os Krenak, também que tem um autor famoso, e ele tem, o povo dele fala essa tipo de língua, que é a língua G. Uma matriz comum, né? Como nós temos a matriz comum do latim, da língua portuguesa, da italiana, do espanhol. E tem uma matriz comum também, uma matriz linguística. Então, alguns acreditam que sejam vinculados a esses povos, né? Tanto pela proximidade de tempo, como também pela maneira como eles se habitavam, e organizam o espaço e as evidências. Mas é complicado, por exemplo, tem aldeias que falam mais de uma língua. Então, como é que você vai definir isso? Normalmente, os casamentos faziam com as mulheres de outra tribo, com maneiras de aliança, maneiras de troca, enfim. E essas mulheres vinham com a técnica de confeccionar cerâmica, que ela aprendeu com a mãe de outra tribo. Então, era muito complicado definir uma cultura desses povos antigos, ainda mais porque eles não deixaram nada registrado. Então é muito difícil estimular, inferir a respeito desse aspecto. Mas é interessante que realmente eles são diferentes do litoral, mas também eles são diferentes da Bahia, por exemplo. Então é algo bem próprio, mas realmente eles têm esses traços particulares que compartilham com outros povos do Brasil Central. E que acredito que falavam a língua G, por exemplo. Então é muito complicado, porque eles não tinham um Estado-nação, como nós temos. Nós somos brasileiros, temos CPF, temos uma bandeira, um hino, enfim, tem uma língua em comum. Tem uma série de traços, né? Uma legislação também. Esses não, eles são organizados em aldeias, ou conjuntos de aldeias. Então é muito complicado se definir, trazer um conceito nosso, de uma sociedade que é um país, para uma população que é pequena como aquela. Você falou então talvez alguma similitude com esses grupos do grupo étnico G, dos índios, mas então agora aproveitando que muitos, sempre no dia do índio, nas escolas falam muito dos índios e falam também dos índios que viviam aqui. E os professores sempre costumam dizer, eu vou confessar que eu também já disse isso, que aqui existiam índios por causa dos nomes que existem na nossa região. Os nomes de alguns lugares que remetem a nomes indígenas. Por exemplo, nós temos Itumirim, Itutinga, tem aí também Jaci. Aqui na nossa região tem aquele lugar que chama Itirapuã, e a gente, Macaia, pois é, a gente Ibituruna, e acaba que os professores ensinam que esses nomes da nossa região têm origem indígena. Tá certo isso? É engraçado, né? Porque quando a gente olha primeira coisa, realmente, quando eu fui aprender lá na graduação sobre o que tem aqui em Minas Gerais e possivelmente teria aqui em Lavras,
sobre os indígenas, eu levei um susto, porque, nossa, mas esses povos aqui falam outra língua, e o nome que a gente tem são todos matriz tupi. Então havia uma coisa diferente de fato. Esses nomes que você acabou de mencionar, eles são todos de origem tupi, guarani, que é essa língua do litoral brasileiro, que é uma língua que tem a origem lá em Roraima, e ela se estende para o Rio Amazonas e desce. E ela deve perto do Rio Amazonas, porque lá dela perto do Jarauá, Lelei, tem vários outros grupos lá, mas ela está presente em todo o litoral brasileiro, e só o Guarani lá no Paraguai, lá no Mato Grosso, no sul do Mato Grosso, Paraguai e um pouco do Rio Grande do Sul também. Ali são os Guaranis, são os povos guaranis, que inclusive os 7 povos, as 7 missões, né? Aquela coisa toda. Mas esses bichos estão aqui, eles têm essa origem do litoral. Por quê? É muito interessante. Primeiro, há uma das hipóteses que eu tinha até pensado na época, seria que veio pelos bandeirantes. Os bandeirantes são, sobretudo, de São Paulo, grande parte deles, e lá em São Paulo eles têm esse laço com o Tupi-Guarani. E eles criaram, né, havia a língua sertanista geral, a língua Catu, que o Marquês de Pombal ele proibiu. Essa língua ela era uma derivação do português do tupi. Então é interessante imaginar, inclusive, por exemplo, haveria pessoas, eu volto para depois para você responder, Giovanni, será que haveria pessoas aqui no Arraial do Velho, ou mesmo junto com a expedição, junto com um grupo do Francisco Bueno da Fonseca, que é o fundador da nossa cidade de Lavras, será que haviam pessoas ali que falavam em Tatu, ou ele mesmo falaria em Tatu? Haveria essa possibilidade? Mas antes de você responder essa pergunta, responder a sua, primeiramente, os nomes nossos poderiam ser isso, mas não é. É muito mais recente. Esses nomes indígenas da região, eles são provenientes do modernismo brasileiro, que foi um movimento cultural que vai voltar-se para as raízes indígenas. Então, onde vem o próprio Macumaíma, que é uma obra literária brasileira. Então, assim, aí dali todo mundo começou a estudar nome indígena. Era uma coisa de moda. Colocou nomes de várias regiões com nomes indígenas. Então, era uma moda da época de colocar esses nomes. Da mesma forma que teve, quando teve a independência do Brasil, vários nobres que estavam junto com Dom Pedro I alteraram os seus nomes da raiz nobiliárias portugueses para nomes de origem indígena. E aí, inclusive, até os donos do Itaú, ele tem esse nome também indígena, que vincula essa nobreza portuguesa que virou brasileira. Pois é. Então, o único nome antigo mesmo, o nome indígena, ou pelo menos, melhor dizendo, o nome tupi, aqui da nossa região que é antigo, vamos dizer, é Bituruna. Bocaina também é uma palavra que já se encontrava em documentos históricos antigos. Grupiara é o nome de um ribeirão. E esses são nomes que tem já tem desde o século XVIII, pelo menos. Agora, esses outros que a gente falou, Itutinga, Itumirim e Jaci, parece que foi em 1923 foi feita uma reforma administrativa em Minas Gerais e os deputados estaduais começaram a mudar o nome das cidades a bel prazer. Então, por exemplo, Santo Antônio da Ponte é o nome antigo de Itutinga. O Itumirim tinha o nome de Coruja, tem uma época que também chamava Francisco Sales, então era o Rosário, então esses nomes foram todos sendo mudados. Conceição do Rio Grande, que era Jaci, então eram nomes que foram colocados 100 anos atrás, sem muito perguntar para a população. Foi lá, vamos colocar esses nomes novos. Então esses nomes não têm origem exatamente indígena, não eram tribos que tinham aqui com esses nomes foram colocados muito tempo depois. Da sua pergunta em relação ao indígena historicamente aqui em Lavras, né? Historicamente, vou dizer, aquilo que é registrado em documentos. O único documento que traz algum vestígio indígena aqui em 1738 veio aqui na região aqui da comarca do Rio das Mortes, veio
uma pessoa da Inquisição para ver como é que estavam os costumes, como é que estavam a como que as pessoas estavam vivendo a fé. E nesse registro tem lá uma Maria Carijó. Carijó então seria uma pessoa de origem indígena. Foi a única pessoa que foi citada. Então é o único traço indígena na história documental aqui. Mas claro, se formos considerar os índios participantes das bandeiras, isso claro que tinha sim. Como você disse também, os bandeirantes eles falavam a língua geral. Os bandeirantes eles tinham origens europeias, também tinham ancestrais indígenas, e a língua corrente aqui era o tupi. Outro ponto interessante. Isso aqui é uma coisa que eu cheguei a aventar essa possibilidade. Por que o Fernão Dias escolheu Ibituruna como primeiro local de pouso quando ele veio aqui para explorar o sertão? O que tinha em Ibituruna? Se nós pegarmos documentos anteriores de outros viajantes que passaram por aqui, é possível que lá em Bituruna existia uma tribo, e por volta lá de 1601, quer dizer, 74 anos antes do Fernão Dias. Essa que seria uma grande descoberta, se fosse possível comprovar. Essa, no momento, é só uma hipótese. Mas será que essa hipótese pode ser plausível? Será que os índios que estavam aqui na nossa região por volta de 1601 eles estavam habitando em Bituruna e desde então eles saíram da história, eles foram levados para São Paulo? Será que isso é possível? Ó, a minha internet está muito ruim, o sinal está meio fraco, vai ser um pouco picado, mas eu espero que vocês estejam ouvindo. Então, a possibilidade, né? A gente sabe que quando eu contato dos europeus, o mundo meio que entrou em confusão danada, tudo começou a desenrolar. Há algum efeito dominó de migrações do litoral dos europeus, de doenças propagadas. Então, quando inclusive a própria expedição de André de Leão, ele descreve, né, grandes porções do terreno disfarçadas, sem populações de habitantes, com uma fumaça no horizonte apenas, com pequenos grupos de gentios da terra perambulando, né, no território, que não deu um território extremamente, densamente povoado, como a gente vê no registro arqueológico. Mas, realmente, a questão da região aqui está ligada ao Rio Grande, tem essa chance de realmente ser um local que habitava tantas condições favoráveis para ter uma habitação favorável, ter uma aldeia grande, ou posteriormente arraiais bem consolidados por bandeirantes que conheciam, tinham o mesmo mindset, por assim dizer, né? Tinham o mesmo repertório de conhecimento do terreno, da vivência que os indígenas tinham. Então, se são locais que os indígenas buscavam antigamente, os bandeirantes, consequentemente, vão saber também buscá-los. Talvez é uma conjunção de fatores a resposta. Seja que naquele local haviam aldeias, aquele local é um rio que tem historicamente ouro também, além de ter fertilidade terreno, possibilitar grande população. É um rio que, sobre todas as curvas, tem ouro. Naquela curva de Macaia, exploraram ouro no século XX, exploraram anteriormente. Tem as capas de Romão Fagundes, lá em Perdões, também em curvas do rio, acima do rio, no sentido do Rio das Mortes. Então é pior ainda, né? Que é mais intensa a mineração histórica lá, sobretudo comitando intensamente em Tiradentes, em São João do Rei. Então é um local muito favorável, porque a gente tem muitos vestígios históricos lá, populações intensas nessa região aqui, próxima ao Rio Grande. O local é fértil, o local possibilita habitação, e o local tem riqueza
aurífera, né? Riqueza de minerais preciosos. Então, talvez seja uma junção de fatores, né? Não sei se estou respondendo bem a pergunta, mas seria uma junção de fatores. E a possibilidade de ele encontrar indígenas seria grande, porque não é um Rio Grande não é um córrego qualquer. Ele não é uma esquininha, sabe, um bequinho de uma estrada. Não, ele é como se fosse a Fernão Dias mesmo. Ele é uma grande rodovia. Então, nessas grandes estradas, você vai ter grandes cidades. E, consequentemente, você teria grandes aldeias nessa grande estrada que era o Rio Grande. Então, essas grandes aldeias, para se até a chegada do próprio Fernão Dias, haveria muita, mesmo com o mundo caótico que é o mundo depois da presença dos europeus. Os registros arqueológicos mais recentes encontrados aqui de indígenas de qual época? São por volta de 400 a 300 anos, e um local curioso, inclusive. É um local que eu poderia falar, não, é aqui que acabou primeiro. É próximo de São João del Rei, porque é muito curioso, porque lá que teve uma grande intensa presença colonial, lá que era a comarca de São João del Rei, chegava lá de São José, que é a Tiradentes, que era a grande comarca do Rio das Mortes, era ali que teve os primeiros, né, não o primeiro assentamento, mas um assentamento muito intenso. A mineração foi extremamente forte, lá teve uma guerra, né, que é a Guerra de Emboabas, de 1706 a 1709, lá foi palco de batalha. Então eu imaginava que lá era a terra primeira a ser devastada, né? E mais curiosamente lá tem a cerâmica de 400 a 300 anos antes de agora. 300 anos atrás. Tem peças cerâmicas totalmente indígenas, com traços, com a técnica e tudo mais, feito daqui da região, né? O índio que foi escravizado, aquela coisa veio de fora, ele é um membro da bandeira sertanista, não. Ele não é o cara de São Paulo, ele é da região. E esse cara que faz o mesmo tipo de técnica que tem aqui, em Lavras, tem aqui, lá em Ribeirão Vermelho, tem Perdões, é o mesmo que fazia a mesma técnica lá de Lagoa Dourada, ao lado de São João del Rei. Então é muito curioso isso. Então a cerâmica mais recente, menos antiga, é do local que menos sugeria, né? A presença. Você vê como que a história é muito dinâmica, né? Ela tem realmente um mistério que a gente precisa entender no momento, né? Porque a gente vê ter fragmentos, né? São várias pistas para conseguir remontar. E é muito curioso, porque realmente é um local que nunca haveria presença, é um local que tem um monte de bandeirantes com faca, com espada lá na mão, de mosquetes, e é o local que tem a cerâmica mais antiga, mais recente. Pois é, então. São muitas pistas aqui e ali que nós vamos formulando hipótese para tentar testar isso e verificar. A grande dificuldade, falando na história, é que esses documentos dos bandeirantes, eles são mais documentos paulistas. Aqui na nossa região não vai encontrar esses documentos. Olha qual seria o quadro da hipótese. Em 1601 veio a bandeira do André de Leão. Ele teria encontrado índios aqui nessa região, talvez de Bituruna ou talvez próximo a São João del Rei. Ele não continua a exploração para mais o interior. Ele teria levado esses índios para São Paulo, mas deve ter ficado alguns nessa região também. Os bandeirantes que vieram aqui para Lavras tinham parentescos com um padre que ele formou uma redução indígena mais ou menos dessa mesma época, no meados do século XVII, na região de Santana, lá em São Paulo. E esse padre, ele tinha parentesco com os bandeirantes aqui. Olha como é que às vezes algumas pistas vão se juntando. Então aí que tá, tem que misturar história com genealogia com arqueologia. Como é que a gente vai pegando várias pistas e tentando formular. Infelizmente esse ponto até agora é só uma hipótese, isso não é fato, isso é só uma hipótese. Até convido você mesmo, Gabriel, quem sabe um dia você consegue responder esse enigma aí. O que aconteceu com os índios que estavam aqui? Será que esses índios
foram para São Paulo mesmo? Será que eram os bandeirantes que estavam aqui, que eram os parentes dele que formaram aquela redução que hoje é o bairro de Santana? Santana, olha só, como é que é o nome aqui do povoado da nossa região? Santana também. Qual que é o nome do povoado da vila dos Banda Fonseca? Santana do Parnaíba. Olha como é que tem várias pistas dando sopa por aí. Então é a hipótese, a gente não consegue provar isso agora. Pois é, então, como é que faz para encontrar o seu livro, Gabriel? Então, só voltando também à sua hipótese, né, a gente tem evidências de aldeias aqui, por volta de 1200, 1900 anos depois. Mais próximo de Lavras, essas são as datações. Então, imagina, a gente tem evidências dessa época, mas os que ficaram depois, a gente não tem nenhuma evidência. Então, tem como falar, não, o que aconteceu com esses caras do artefato que produziram aqueles vestígios foi TV normal. Os que tiveram no contato pode ser outros indígenas que estavam aqui por acaso, posteriormente a esse povo que estava aqui por volta do ano 1000, e aí teve contato com os europeus. Né? Então, é muito. A gente consegue muita suspeita ainda, né? Mas, com certeza, se cavar a redondeza aí, fazer pesquisas arqueológicas aí bastante sérias e com grande financiamento, a gente consegue realmente descobrir muito mais informações. Mas meu livro, ele se encontra... Só antes de falar disso, só uma última pergunta. Existe algum vestígio humano, no sentido de ossos, aqui encontrados no Campo das Vertentes? Sim. Há encontro muitos... a presença de ossos humanos, ela é muito comum, material arqueológico, vinculado, né, com a cerâmica, sobretudo cerâmica de grandes portes, que são as urnas funerárias. Inclusive em Perdões se encontram muitas urnas funerárias, em Ribeirão Vermelho também, e sempre ouço muito dizer sobre, não, eu já vi falar que tiraram urna funerária de tal lugar, cheio de ossos dentro e tudo mais. E no caso, na minha pesquisa, no mestrado, também tive contato com material de ossos. Só que não dá para definir se era humano ou não, porque faltava mais análise, mas no caso é um mamífero de médio porte. Pode ser uma anta, pode ser uma capivara, ou pode ser um ser humano, né? Porque a gente não encontrou junto os artefatos, mas pode ser a comida de caras também. Então a gente não sabe se aquilo ali era uma capivara, aquele comeram que sobrou, ou é uma pessoa enterrada ali. Isso é muito delicado, não é um mamífero de médio porte. É possível? Fazer uma análise aqui. É possível de fazer algum levantamento genético de DNA, talvez? Depende da... eu não sei mensurar se a qualidade da amostra está viável ou não. Mas há possibilidade de dependendo, sim. Apesar que sejam sítios diferentes de Lagoa Santa, lá, população de Luzia, lá em Belo Horizonte, estão dentro de cavernas, de grutas, que estão muito calcificados, um ambiente muito pouco preservado. Esses sítios que estão nossos aqui estão a céu aberto, estão muito pasto, assim. Então, qualquer um que já deixou imagina se deixar um móvel lá de fora no quintal, o móvel vai apodrecer, a madeira vai cair. A mesma coisa que acontece é com madeira de lei mesmo, ela arrebenta no céu aberto. Então, imagina um material ósseo, né? Mesmo desenterrado ou selado dentro de cerâmica, ele ainda assim vai perecer depois de quase milênios, né, de tempo. Mas a possibilidade, sim, é comum de encontrar ossos humanos. E quem sabe, né, ter a sorte de uma amostra com a qualidade para conseguir fazer todo um rastreamento genético. Pessoalmente, eu acredito que muito do que há aqui em Lavras hoje seja produto colonial, ou seja, são povos indígenas que vieram para cá, houve Parijós, houve outros que vieram junto com bandeirantes. Os próprios bandeirantes também são uma mistura de indígenas, falavam línguas referências e depois, posteriormente, trouxeram seus escravos da África, enfim. E aqui é um mundo colonial, mas também houve muita presença indígena, sobretudo nesses veredas de Minas Gerais, se existindo no sentido de continuar vivos também, incorporando com indígenas coloniais. Né? Então é muito complexa essa história, é uma junção de um monte de coisas assim, mas quem sabe dá para conseguir rastrear alguma coisa dessas costas. Assim. Pois é. Cenas dos próximos capítulos. Então
temos que fazer mais pesquisas para descobrir essas informações. Eu acho que é importante a gente saber de onde nós viemos, quem estava aqui antes de nós, o que levou deles, né? São informações que são importantes para a gente dimensionar o nosso papel existencial, as coisas que passaram, o que sobrou delas, o que também vamos deixar para o futuro. São coisas interessantes da gente pensar. Então, onde podemos encontrar o seu livro, Gabriel? E meu livro também ele se encontra disponível na mesma plataforma das revistas do Patrimônio da História de Lavras, como também outros livros, também de edições aqui anteriores, que é na plataforma CAI. Então, só entrar lá e... Então vocês vão fazer o seguinte, para facilitar a vida de vocês, aos leitores. Tem um famoso site aí que chama historiadelavras.blogspot.com. Talvez já tenha ouvido falar sobre esse site. Dentro do historiadelavras.blogspot.com, repetindo, historiadelavras.blogspot.com. Dentro dele tem, na coluna à direita, tem todas as capas de todos os livros que fazem parte da série chamada Série Lavrenciana. São 14 volumes. Só encontrar a capa do livro da Gabriel, clica lá, que o livro vai estar acessível a vocês. É bom lembrar também que o Gabriel, além de ter escrito o livro, ele fez também um audiobook para as pessoas que têm alguma necessidade especial, ou as pessoas também que preferem ouvir ao invés de ler, porque tem pessoas que também preferem isso. E como é que faz para encontrar o seu audiobook? O meu audiobook vai estar disponível no YouTube. E ele vai estar uns minutos, só liberar o vídeo. Estava tentando no estado e está disponível no YouTube. Eu vou inclusive compartilhar o link também. E é uma forma de acessibilidade, né? Que teve o projeto nosso dos livros. Sempre tem que ter uma acessibilidade. E aí a acessibilidade encontrada com um e-book, né? Por exemplo, se fosse um evento, um teatro, alguma coisa que consegue fazer livro, assim, mas um livro é muito mais complicado. Eu não sei braille, mas eu escrevi um livro em braille também. Né? Colocava com braille junto. Então, como é muito difícil e eu não sei, aí a alternativa tem um audiobook. E aí, nesse caso, o livro ele tem 2 horas, eu gravei 2 horas e 15 minutos narrando, não de uma vez só. Vale notar isso. Não apenas de uma vez só, senão eu vou terminar rouco. Mas no final de cada capítulo, talvez as pessoas com consideração vão estar meio louco. Mas eu gravava em capítulos e aí o livro, ele narra toda a narração do livro. Espero que gostem do audiobook que vai estar também disponível. É isso então. Como a gente disse no início, hoje é um lançamento em rodada dupla. Tem o livro do Gabriel sobre a história e arqueologia aqui de Lavras e do Campo das Vertentes. Tem também um novo livro meu, que é a História das Escolas de Lavras. Pois é, essa História das Escolas de Lavras também está disponível no site historiadelavras.blogspot.com. Vou fazer uma outra live falando mais desse livro, mas só fica o aviso que hoje foi feito o lançamento então desses 2 livros, né? Na verdade o meu lançou ontem e o do Gabriel lança hoje, então, mas os 2 vieram juntos então. Essa só vale também o registro. Essa iniciativa ela foi feita com os recursos da Lei Paulo Gustavo, aquela lei que é um incentivo à cultura. Então nós estamos fazendo bom uso desse recurso, deixando a retribuição para a sociedade, que ela possa também conhecer a história da nossa cidade, que é muito importante, todos saibam de onde eles moram e tenham mais amor pela nossa cidade. É isso. Mais alguma coisa, Gabriel? Eu gostaria de falar sobre o livro. Ele talvez possa ter ser curioso, né? Tem gente que vai chegar lá e vai achar muito complicado. Tem gente que vai chegar lá e vai falar assim, poxa, mas eu esperava um formato mais acadêmico, aquela coisa toda. O livro ele tem divulgação científica, ele não é o produto do meu mestrado, ele aborda temas em paralelo ao meu mestrado, que depois eu também inseri
no finalzinho lá um pouco do meu mestrado, mas ele não é, eu peguei o meu mestrado e joguei lá, de maneira nenhuma. Ele é um livro que divulga tanto assim, a perspectiva do passado mais antigo, sobre essas populações antigas. Por exemplo, eu falo sobre a forma de alimentação, que eu não falo no mestrado. Então, é um livro de divulgação científica, são coisas curiosas sobre essas populações, o que elas faziam, o que elas comiam, onde elas moravam. Então, o que elas usavam para onde morar. Então, é um livro mais de curiosidades, que eu abordo todo esse passado, que eu conto essa história, que tenta ser um complemento, no caso, aos livros que o Giovanni fez, História Geral de Lavras e tudo mais. Então, é um pouco que, tipo, como se fosse aquela continuação, né? Começa com um livro meu e continua o livro dele, né? De fazer uma linha cronológica de Lavras. Então, é meio que isso. Então, o livro ele não é um livro, ele serve sim para o pesquisador, não é uma coisa ficcional, inventada, de maneira nenhuma. Mas também eu tive a atenção de colocar nas referências bibliográficas, assuntos, de onde eu tirei, não tirei na minha cabeça. Mas também ele é um livro mais voltado para a população em geral, não apenas o pesquisador, mas também a pessoa interessada, curiosa, sobre o assunto, entendendo o que existia aqui, afinal de contas. É um pouco parte dessa pergunta, ela pode ser um pouco parcialmente respondida, de certo modo, nesse livro mesmo. Será que esse é o primeiro livro de arqueologia escrito aqui no sul de Minas, Gabriel? Será? Não. Teve dissertações de mestrado que foram publicadas. Mas de arqueologia tem dissertações de mestrado, eu não sei, eu não conheço. Não conheço nenhum. Conheço um que é, no caso, não sei se vou ter ele aqui, ele é um livro de divulgação de pesquisas da empresa de arqueologia, mas é um relatório de arqueologia também. Mas o livro mesmo, assim, que narra, que conta, que explica, até então, no campo das vertentes que eu conheço é o meu. Pois é, e esse sem dúvida vai ser o primeiro que vai ter ampla difusão. Então esse daí vai ser, cabe a você esse pioneirismo. Parabéns, seu livro está excelente, vale a pena o pessoal ler, vai gostar muito. Recomendo também aos professores que possam, aqui das escolas lavrenses, que possam ler esse conteúdo e já no ano que vem, quando for comemorar o Dia do Índio, tenha conhecimento mais real para poder falar para os alunos, que não adianta nada a gente contar uma história que não é verdade, né? Importa a gente contar a verdade, isso que importa, e o Gabriel trouxe as informações necessárias para a gente falar o correto para os nossos alunos. Então, mais uma vez, parabéns, Gabriel. E você está aí com o Facebook aberto? Tem algum comentário? Eu não consigo ver aqui. Será que alguém tem alguma pergunta? Tá certo. Então, se aparecer alguma pergunta depois, a gente vai e complementa aí no bate-papo do nosso grupo. Certinho? Certinho. Certinho. Então, boa noite a todos. Até mais. Até mais. Uhum.